Olá, pessoal! No dia 14 de novembro de 1954, em uma tarde que parecia comum no vilarejo italiano de Ortonovo, o agricultor Amerigo Lorenzini encerrava mais um dia de trabalho na sua pequena fazenda ao norte da Itália. O sol já começava a desaparecer atrás das colinas, deixando um brilho alaranjado que se espalhava por entre as árvores e os campos cultivados. O ambiente era silencioso, interrompido apenas pelos sons típicos do campo. O leve rangido do portão de madeira, o piar de pássaros distantes e o sussurro do vento passando pelas folhas das oliveiras. Amerigo, homem reservado e dedicado, cuidava das gaiolas de seus coelhos com a atenção de quem conhece cada detalhe do lugar onde vive há décadas. A propriedade de Amerigo era modesta, mas bem cuidada. As estruturas de madeira envelhecida se misturavam ao verde das plantações e à terra escura das trilhas que ligavam a casa aos estábulos e às áreas de cultivo. Os animais viviam em compartimentos simples, porém limpos, com água fresca e ração sempre disponíveis. Naquela tarde, enquanto recolhia ferramentas e trancava os galinheiros, ele ouviu um som incomum às suas costas. Não era o ruído de máquinas agrícolas, nem de algum veículo. Era um som leve, mas perturbador, parecido com o bater desordenado de muitas asas pequenas. Lembrava uma revoada de andorinhas, porém mais rápido e contínuo, com um tom metálico que cortava o ar. Curioso, Amerigo virou-se na direção do som. Foi quando seus olhos foram atingidos por uma luz intensa e branca no céu. O brilho era tão forte que ele precisou semicerrar os olhos para não ficar cego. Não havia nuvens no horizonte, tampouco qualquer indício de tempestade. A luz parecia se mover, diminuindo de intensidade à medida que se aproximava do solo. Aos poucos, a fonte luminosa foi revelando sua verdadeira forma, um objeto metálico, alongado, com formato de charuto. A superfície prateada refletia os últimos raios do sol, e o objeto descia lentamente até pousar em um espaço aberto da fazenda, a poucos metros das gaiolas dos coelhos. Amerigo permaneceu imóvel, o coração acelerado e a respiração presa no peito, seus olhos fixos naquele objeto que, apesar de silencioso, impunha uma presença avassaladora. Ele nunca havia visto nada semelhante. Não parecia um avião, um helicóptero ou qualquer tipo de balão meteorológico. A superfície lisa, sem janelas aparentes ou hélices, brilhava de forma incomum. Em questão de segundos, uma abertura lateral surgiu em sua estrutura, liberando um feixe de luz amarelada, suave e difusa. O chão ao redor foi iluminado como se fosse início do dia, apesar da tarde já escurecer. Do interior da nave, emergiram 3 figuras pequenas, humanoides, com proporções corporais semelhantes às de uma criança. Vestiam roupas metálicas que lembravam trajes de mergulho, justos ao corpo, com aparência rígida e reflexiva. Não havia feições visíveis, pois os capacetes cobriam totalmente suas cabeças. Amerigo, mesmo aterrorizado, observou com atenção. Eles andavam de forma calma, quase coordenada, emitindo entre si um tipo de som que ele não conseguia decifrar. Não eram palavras. Pareciam vibrações ou ruídos mecânicos que variavam em intensidade e ritmo. As criaturas dirigiram-se diretamente às gaiolas dos coelhos. Não hesitaram, nem pareceram se incomodar com a presença do agricultor. Amerigo sentiu o instinto de proteger seus animais tomar conta de seu corpo. Ele correu até dentro da casa, a poucos metros dali, e pegou sua espingarda, arma antiga mas funcional, que mantinha guardada atrás da porta da cozinha. Suas mãos tremiam, não por coragem, mas por puro medo. Ao sair novamente, ele apontou a arma na direção das figuras que, naquele momento, já estavam diante das gaiolas, tocando as grades com as mãos finas e cobertas pelas luvas metálicas. Quando tentou puxar o gatilho, algo impossível aconteceu. A espingarda travou. Não houve disparo, nem qualquer reação da arma. Em seguida, ele sentiu um aumento repentino no peso do objeto.
Como se tivesse sido feita de chumbo, a espingarda escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo. Ao mesmo tempo, Amerigo percebeu que não conseguia mais mover o corpo. Uma paralisia completa tomou conta de seus músculos. Seus pés estavam cravados no chão, os braços imóveis ao lado do corpo, a garganta incapaz de emitir som. Apenas os olhos permaneciam livres, permitindo-lhe assistir, impotente, ao que se desenrolava diante dele. Sem demonstrar pressa ou agressividade, os 3 seres abriram uma a uma as gaiolas. Amerigo conseguia ver claramente cada gesto. As mãos dos seres eram precisas e seus movimentos, calculados. Eles pegaram os coelhos com cuidado, sem causar ruído ou confusão. Os animais não resistiram, como se estivessem sob algum tipo de influência ou adormecidos. Um por um, foram levados para o interior da nave. A cada ida e volta, os seres repetiam os mesmos gestos, como se estivessem seguindo um protocolo muito bem definido, sem pressa, mas com eficiência absoluta. A luz suave da nave continuava iluminando o local, e mesmo com a tarde avançando, não havia sombras ao redor. O ar parecia suspenso, como se o tempo estivesse desacelerado. Amerigo sentia o suor frio escorrer pelas têmporas, sem poder enxugar o rosto ou sequer piscar com naturalidade. O silêncio era absoluto. Nenhum som da natureza, nenhum canto de pássaro, nenhum farfalhar de folhas. Apenas os passos quase inaudíveis daqueles seres sobre a terra compactada e o leve som do feixe de luz mantendo-se firme no solo. A realidade, naquele instante, parecia desconectada do mundo que ele conhecia. Ao final da coleta, os 3 seres caminharam em fila para dentro do objeto. Assim como haviam aparecido, desapareceram sem pressa, sem ruído, sem qualquer expressão ou gesto de despedida. A abertura lateral da nave se fechou de forma lenta e silenciosa, como uma cortina metálica que se desfaz no ar. A estrutura voltou a assumir o aspecto liso e uniforme, como se nunca tivesse sido aberta. A luz ao redor começou a diminuir até se apagar por completo. Por um breve momento, tudo ficou completamente escuro, e Amerigo ainda permanecia imóvel, preso em seu próprio corpo. Foi então que a nave começou a se mover novamente. Não houve barulho de motores, nem deslocamento de ar. O objeto simplesmente se elevou, de forma vertical e suave, como se não estivesse sujeito à gravidade. A ausência de vento ou qualquer agitação no ambiente contrastava com o movimento da nave, que parecia ignorar todas as leis conhecidas da física. Um brilho fraco surgia na parte inferior da estrutura, deixando um rastro luminoso que desaparecia lentamente, como fumaça dissolvida no céu. Amerigo acompanhava com os olhos, ainda imóvel, até que o objeto ficou pequeno demais para ser visto. Somente quando o ponto de luz desapareceu completamente na escuridão do céu, Amerigo sentiu uma leve vibração percorrer seu corpo. Era como se algo tivesse sido desligado dentro dele. Pouco a pouco, os músculos voltaram a responder. Primeiro as mãos, depois os pés, o pescoço, o rosto. Ele caiu de joelhos no chão, ofegante, com as mãos apoiadas na terra úmida, tentando compreender o que havia acabado de acontecer. Por alguns minutos, ficou ali, imóvel, respirando com dificuldade, sem coragem de se levantar ou olhar em volta. O silêncio ainda dominava o ambiente, mas agora carregava um peso diferente. Não era o silêncio natural do campo, mas uma ausência quase artificial de sons. Amerigo, aos poucos, reuniu forças para se levantar. Suas pernas tremiam, o rosto estava pálido e os olhos marejados não pela emoção, mas pelo susto. Ele caminhou lentamente até as gaiolas e, ao conferir uma por uma, confirmou o que já suspeitava. 12 coelhos haviam desaparecido. Não havia marcas de luta, rastros no chão ou sinais de arrombamento. Apenas o vazio. Ele caminhou até onde a nave havia tocado o solo. A terra estava levemente aquecida, mas não queimada. Não havia marcas de rodas ou esteiras, nem buracos ou deformações evidentes. O local parecia intocado,
como se nada tivesse estado ali. Apenas uma leve marca circular no solo, quase imperceptível, e um cheiro estranho, difícil de descrever. Algo metálico e seco, como ozônio depois de uma descarga elétrica. Amerigo ficou ali parado por longos minutos, tentando registrar mentalmente todos os detalhes antes que a memória começasse a desbotar. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentado na beira da cama, com a espingarda aos pés e os olhos fixos na janela, Amerigo revivia cada segundo do que presenciou. Ele sabia que ninguém acreditaria naquilo. Mesmo assim, sentia que precisava contar. O que acontecera não era apenas estranho, mas absolutamente impossível de ignorar. Um fenômeno fora de qualquer explicação conhecida havia invadido sua vida sem aviso, transformando uma tarde comum em algo que ele jamais esqueceria. Amerigo passou a noite inteira acordado, sentindo o tempo escorrer devagar, como se cada minuto durasse uma eternidade. A presença da espingarda ao lado da cama era agora apenas simbólica. Ele sabia que, diante do que enfrentou, aquela arma não significava proteção alguma. A casa permanecia silenciosa, com as luzes apagadas e as janelas fechadas, mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som fora do comum. Os eventos do dia anterior ecoavam em sua mente em ciclos, como um filme que se repete sem fim. Não conseguia distinguir se o que havia vivido era um sonho, um delírio, ou se realmente havia testemunhado algo que ultrapassava os limites da compreensão humana. Pela manhã, ainda em choque, Amerigo caminhou até o centro do vilarejo para tentar conversar com alguém. No caminho, encontrou alguns vizinhos e conhecidos, mas hesitou em relatar o ocorrido. Temia parecer insano, ser ridicularizado ou desacreditado. Limitou-se a dizer que havia perdido alguns coelhos e que algo estranho acontecera na propriedade. Sua expressão abatida e o tom hesitante chamaram atenção, mas ninguém insistiu por detalhes. No interior da Itália dos anos 50, as pessoas eram reservadas e relatos sobre coisas do céu não eram levados a sério com facilidade, muitas vezes tratados como superstição ou fruto da exaustão. Naquele mesmo mês, no entanto, jornais regionais começavam a relatar um número crescente de avistamentos de objetos voadores não identificados em várias partes do país. As descrições variavam, mas muitos mencionavam luzes intensas no céu, objetos metálicos em forma de charuto e pequenos seres humanoides com roupas reflexivas. O que antes era visto como devaneio individual passou a ser tratado com mais curiosidade. Foi então que Amerigo decidiu contar seu caso a um conhecido do vilarejo, um jovem professor que registrava acontecimentos locais e se interessava por temas científicos. Ele ouviu atentamente cada detalhe, fez anotações e, com a autorização de Amerigo, escreveu uma carta descrevendo o caso, que foi enviada a um jornal de Gênova. A publicação do relato, embora breve, despertou o interesse de alguns pesquisadores amadores e entusiastas do fenômeno ufológico. Semanas depois, 2 homens vindos de Milão visitaram a propriedade de Amerigo. Eles afirmavam pertencer a um grupo civil de estudos de avistamentos aéreos. Analisaram o terreno, fizeram medições e coletaram amostras do solo onde a nave havia pousado. Segundo relatos posteriores, nada de anormal foi detectado nas amostras. No entanto, os visitantes se mostraram impressionados com a firmeza e coerência do depoimento de Amerigo, que nunca variava, independentemente de quem o interrogasse. A paralisia, o brilho silencioso, a ausência de vento, o peso da espingarda, todos os elementos descritos eram compatíveis com dezenas de outros casos surgidos naquele período. Apesar disso, o agricultor nunca buscou fama nem qualquer tipo de compensação. Ao contrário, passou a evitar o assunto sempre que possível. Não queria ser conhecido como o homem dos coelhos ou o fazendeiro que viu marcianos. Continuou trabalhando em sua terra com a mesma dedicação de antes, mas amigos e familiares notavam que algo havia mudado. Tornou-se mais introspectivo, mais desconfiado, e costumava observar o céu ao entardecer com um olhar fixo e inquieto. Às vezes, permanecia imóvel na varanda até tarde da noite, como se esperasse que algo voltasse.
Nunca mais viu qualquer sinal daquelas criaturas, mas carregava consigo a convicção de que elas poderiam retornar a qualquer momento. O que mais o perturbava, conforme confidenciou anos depois a um sobrinho, não era o medo da nave ou dos seres em si, mas o modo como tudo ocorreu. Sem agressividade, sem aviso, sem explicação. O fato de criaturas tão estranhas entrarem em sua propriedade, levarem seus animais e partirem com total controle sobre a situação, o fazia sentir-se vulnerável, pequeno diante de uma força incompreensível. Era como se a realidade tivesse rachado por alguns minutos, revelando uma camada do mundo que ele jamais suspeitou existir. E o mais inquietante era a precisão e frieza dos visitantes, a completa ausência de emoção ou interesse em estabelecer contato. O caso de Amerigo Lorenzini permaneceu nos registros locais como um dos relatos mais consistentes e estranhamente detalhados da chamada Onda Italiana, de 1954. Enquanto muitos outros episódios apresentavam falhas, exageros ou contradições, o de Amerigo se destacava pela sobriedade e objetividade. Até o fim da vida, ele nunca adicionou ou retirou qualquer parte de sua história. Rejeitou convites para aparecer em rádio ou televisão, recusou entrevistas sensacionalistas e evitou se envolver com grupos ufológicos. Seu único desejo era seguir vivendo em paz, ainda que carregasse em silêncio a memória de um evento impossível de esquecer. Pesquisadores atuais, ao revisitar o caso, apontam a importância do contexto histórico. A Itália de 1954 vivia tempos de tensão política, transformações sociais e avanço tecnológico. Era um período em que a imaginação coletiva começava a ser alimentada pela possibilidade de vida fora da Terra. Mas ainda havia uma grande barreira cultural para aceitar essas ideias como plausíveis. Justamente por isso, relatos como o de Amerigo, vindo de um homem sem interesses ocultos, com vida simples e sem histórico de fantasias, chamam tanto a atenção. Eles desafiam explicações fáceis e forçam uma reavaliação do que entendemos por realidade. Outros relatos semelhantes, como o de Valentina Flores na Bolívia, reforçam a estranheza de certos padrões. Criaturas pequenas, vestindo trajes metálicos, luzes silenciosas e comportamento focado em animais. A diferença é que, no caso de Valentina, houve reação física e até ferimento de uma das entidades. No entanto, ambos os relatos compartilham a mesma sensação final. O silêncio absoluto, a impossibilidade de reagir com eficácia e a sensação de que algo muito maior e mais antigo nos observa, não com hostilidade, mas com total indiferença às nossas vontades e limites. Amerigo faleceu décadas depois, já idoso, sem jamais alterar seu relato. Suas terras foram vendidas, as gaiolas desmontadas e a casa reformada por novos moradores que desconheciam a história daquele terreno. Mas entre os arquivos antigos de jornais e anotações de estudiosos independentes, seu nome ainda aparece como um dos protagonistas de um dos episódios mais estranhos da história ufológica europeia. Para os que o conheceram, ele foi apenas um homem do campo, trabalhador, honesto e discreto. Para quem se debruça sobre os mistérios do desconhecido, ele foi testemunha de algo que talvez nunca venhamos a entender completamente.